Ascensão através de habilidades. Episódio 50. Oitavo nível, o deus das provações. Oman, 4. Agora esse cara, que acabou de entrar no oitavo andar, de alguma forma conseguiu vencer alguém que estava no 20º andar. Que acontecimento absurdo. De fato. Taizan também ficou surpreso. Embora ele estivesse forte no momento, ele presumiu que seu limite seria em torno do 15º andar, já que cada andar aumentava exponencialmente em dificuldade. Porém, ele conseguiu vencer um aventureiro do 20º andar, o que foi 2 vezes mais difícil. Eu poderia ter conseguido ir mais longe, mas acho que deveria parar por aqui. Ele poderia ter tido mais facilidade se o oponente fosse um monstro sem intelecto real. Mas a sombra era um aventureiro que havia rompido o modo solo. Foram eles que ultrapassaram o 10º andar desse lugar maluco sem qualquer conhecimento ou informação. Eles teriam mais informações sobre esse lugar do que Taizan. Eles não eram apenas fortes, mas também responderam rapidamente às habilidades de Taizan com seu conhecimento e experiência acumulados, então era melhor parar por aqui. Independentemente disso, ele alcançou a vitória contra inimigos até o aventureiro do 20º andar. Com a ascensão da alma, recompensas de vitória e julgamentos inimigos, ele se tornou incrivelmente poderoso quando tudo isso foi combinado. Janela de status. Kang Taizan. Nível, 21. Escudo, 50-50 avos. Saúde, 835 avos. Mana, 215 avos. Força, 332. Inteligência, 170. Agilidade, 268. Ataque mais 24. Defesa mais 29. O alvo está nas melhores condições. O fantasma riu vaziamente. Que crescimento absurdo. A taxa de crescimento não é brincadeira. A aceleração também não era brincadeira. Comparando com a taxa de crescimento no modo fácil, ele quase sentiu vergonha. Ele poderá em breve alcançar as estatísticas de Li Taion nessa velocidade. Ela evitou todas as provações. Então não foi impossível. O julgamento não deveria torná-lo tão forte. Você normalmente se tornaria forte o suficiente. Mas devido à sua habilidade maluca e aos caprichos de Oman, você se tornou assim. De qualquer forma, está tranquilo. O julgamento havia terminado. Mas a recompensa ainda não havia chegado. O poder do altar tremia sutilmente. Parecia que o deus estava lidando com uma emoção complexa, como se estivesse confusa. Depois de um momento, uma mensagem do sistema apareceu. O alcance de influência de Oman diminuiu. O poder estava tremendo sutilmente. Taizan podia sentir que a quantidade total de energia havia diminuído. Foi uma diminuição que ele não sentiu em Lakiratas ou Baltazar. Sua mente deve estar complicada agora, seja para ficar feliz ou triste. O fantasma murmurou como se achasse a situação divertida. Ele parecia gostar de ver a divindade tendo seu domínio reduzido. Oman recompensa você. Você recebeu anel de prova. Você concluiu o teste avançado. Seguem recompensas adicionais. Você adquiriu uma habilidade especial continuamente ativa, prova de limites. Oman oferece a você o Pacto do Apóstolo. Eu recuso. Como sempre, ele recusou o Pacto do Apóstolo. Com isso, o poder além estremeceu. Parecia que estava resmungando. Mas nada mais foi visto. O poder trêmulo, como se estivesse de mau humor, desapareceu lentamente. Oman promete o próximo encontro. Taizan, que estava observando silenciosamente, murmurou. Eles não são hostis, pelo menos. Este deus mostrou uma variedade de emoções. Ele pensou que recusar o Pacto do Apóstolo poderia prejudicá-lo. Mas não houve tais sinais. Deuses têm grande orgulho, então se você tivesse se destacado desajeitadamente, talvez. Mas você ultrapassou em muito essa linha. Além disso, você é um ser louco e transcendente que até Lakiratas e Baltazar desconfiam. Pelo menos Oman não é um desses. Parecia que também havia lutas pelo poder entre os deuses. Taizan, que havia resolvido as informações, começou a verificar suas recompensas. Suas estatísticas quase dobraram. Originalmente, como disse o fantasma, não seria tanto. Como o 8º andar era o limite, ele teria ficado apropriadamente mais forte. Mas devido à ascensão da alma e suas outras habilidades, ele conseguiu chegar ao 20º andar e alcançou um crescimento louco. Ele verificou as recompensas do julgamento. Anel de prova. Um anel que só pode ser usado por quem entende sua própria força. Parece que o deus concedeu uma partícula de poder. Nada mal. Considerando suas estatísticas atuais, foi um pouco decepcionante, mas pensando nisso como uma recompensa básica, foi um bom anel. Tanto a força quanto a defesa tinham valores altos, então estava tudo bem. Principalmente agora, dada a falta de defesa, tinha valor, se não muito. E agora a recompensa de avaliação aprimorada. Habilidade especial de ativação contínua. Prova de limites. Proficiência, 1%. Todas as estatísticas aumentam ao enfrentar um oponente do mesmo nível ou de nível semelhante. A velocidade de ação aumenta e a saúde e a mana se recuperam continuamente. Todas as habilidades especiais parecem ser semelhantes. Lakiratas, o deus da luta, ofereceu um bônus durante batalhas contínuas.
Baltazar, o deus da vitória, aumentava estatísticas específicas a cada vitória. O deus do teste de força proporcionou um efeito apropriado. Considerando as habilidades de outros deuses, esta também era uma habilidade muito boa. Isso significava que ele teria uma vantagem contra adversários que deveriam estar equilibrados, o que não seria ruim. E então houve a ascensão da alma. Não apenas aumentou as estatísticas, também aumentou a proficiência de habilidades. Como todos os oponentes usaram habilidades, foi bastante benéfico. Graças a isso, o conteúdo de algumas habilidades mudou. Habilidade de ativação especial, fluxo. Consumo de mana, 5. Proficiência, 62%. Distorce um ataque para reduzir o dano. Parece que pode evitar ataques de todas as armas. Parece que também pode evitar magias e maldições. Parece que pode até evitar conceitos. Uma frase sobre como evitar conceitos foi adicionada. Ele não tinha certeza do que isso significava antes. Mas agora ele sabia. Conceitos. Foi literalmente tudo. Presença, confusão mental, pressão, opressão. A pressão mental sentida ao encontrar algo transcendente. Isso significava que ele poderia evitar isso. Será útil? Quer seja útil ou não, tê-lo não fará mal. Significava simplesmente ter mais opções. Mas Flow não foi a única habilidade que mudou. Habilidade de ativação especial, contador. Consumo de mana, 5. Proficiência, 20%. Retalha contra o ataque do inimigo. Causa mais dano ao inimigo. Contra-ataca mesmo quando não é possível retaliar. Counter era uma habilidade que movia automaticamente o corpo para retaliar. No entanto, ele foi apenas parcialmente ativado ou não foi ativado para ataques que o corpo não poderia retaliar ou evitar. Isso significava simplesmente estender um pouco esse limite. Taizan tinha visto Counter ser usado várias vezes no mundo anterior. Isso literalmente desafia as leis da física. Pelo que ele lembrava, foi uma mudança bastante útil. Muitas outras habilidades que ele ignorou também passaram por mudanças significativas. Habilidade especial de ativação contínua. Visão aprimorada. Proficiência, 42%. Você pode obter um amplo campo de visão. Está muito além das categorias humanas. Seja porque, ligeiramente, mudou para bastante, seu alcance de visão mudou sutilmente. Ele podia ver mais amplamente e mais longe do que antes. Habilidade especial de ativação contínua. Insight. Proficiência, 43%. Você pode compreender muitas coisas. Parece que você pode perceber as fraquezas tanto das entidades vivas quanto das não vivas. Parece que você pode até encontrar passagens escondidas. Ocasionalmente, fornece informações importantes. Ele agora também podia perceber as fraquezas das entidades não vivas. Considerando os andares além do 11º, essa foi uma boa mudança. Taezan, que estava examinando casualmente as habilidades, ficou surpreso ao ver calma. Por que isso aumentou tanto? Habilidade especial de ativação contínua, calma. Proficiência, 65%. É uma mente inabalável, mesmo quando aparece uma presença além da cognição, ela não entra em pânico. Ganha ajustes nos julgamentos, nunca vacila, mesmo em situações extremas. Pelo que ele lembrava, eram 38%. Quase aumentou 30%. O fantasma respondeu como se fosse natural. Mesmo que os deuses não vejam diretamente e usem o link chamado altar, os julgamentos são tentados. Você era único, então não houve problema. A proficiência da habilidade em si merece aumentar. 1. A calma não era uma habilidade particularmente útil para ele. Ainda assim, se ele conseguisse maximizar sua proficiência para 100%, a história seria diferente. Não foi ruim. A proficiência da Storm Scar Sword era agora de 15%. Foi um aumento moderado. Isso deve ficar bem. Ele poderia parar quando quisesse. A partir do primeiro andar foi bom entender as coisas aos poucos. Foi uma prova digna de ser partilhada posteriormente com a comunidade. Ao contrário de outros deuses, Oman não jogou nada nele ao acaso. A avaliação deste julgamento cresceu no coração de Taezan. Depois disso, foi uma brisa. Os monstros, que já eram muito fáceis, tinham cerca de 2 vezes as estatísticas em comparação com quando ele entrou no chão pela primeira vez devido ao julgamento. Se ele bloqueasse e batesse rudemente, eles desmoronariam. É um pouco lamentável assim. O atual poder de ataque de Taezan era relativamente baixo. Considerando sua força média, era alta, mas desequilibrada em comparação com suas estatísticas. Ele queria passar rapidamente pelo 10º andar e comprar equipamentos. Mas como seu nível não aumentou, ele conseguiu ganhar toda a experiência e subir de nível. Enquanto ele avançava pelo chão, ele encontrou outra sala secreta. Como sempre, as armadilhas estavam à espera, mas não houve problemas. Uau! Mesmo que o desarmamento da armadilha tenha falhado e uma flecha tenha voado em sua direção, ele nem se preocupou em bloqueá-la. O primeiro ataque é absolutamente anulado. A flecha caiu no chão. Ele continua a desarmar as armadilhas, aumentando sua proficiência e ganhando recompensas. Protetor de tornozelo resistente. Um pequeno aumento na defesa. A agilidade foi um bônus. Taezan limpou o chão, mas nenhum outro altar ou sala foi encontrado. Este é o fim deste lugar.
Ele havia encontrado tudo o que havia para encontrar no 8º andar. Tarzan entrou na sala do chefe. Grito. Um pássaro vermelho, 2 vezes maior que os monstros normais, apareceu. Ele bateu o bico afiado e as asas duras para atacar Tarzan. Tarzan balançou sua espada preguiçosamente. A espada esmagou o pássaro. Grito. O pássaro bateu as asas em luta. Tentou se esquivar e de alguma forma causar dano, mas foi lento demais para Tarzan. Tendo bloqueado todos os seus ataques e depois combatê-los, ele saiu vitorioso sem nenhum arranhão. Isso nem é um desafio. Foi muito fácil. As lutas que ele enfrentou até agora pareciam ridículas. Isso é o que acontece quando você passa perfeitamente no julgamento de um deus. Não há nada na superfície que possa impedi-lo. Você sabe mais ou menos, certo? Como este lugar está estruturado. Eu sei, de fato. Quartos escondidos, as provações dos deuses, portas de cores completamente diferentes, NPCs. No modo solo, havia uma variedade de existências. A relação formada com eles e a forma como foram feitos progressos podem causar uma diferença significativa. Um excelente exemplo foi Lita Yeon. Ela abandonou todas as provações e desceu. Ela parecia forte por fora, mas ouvindo as palavras do guerreiro, seu nível não encheria um castelo. Em outras palavras, um fantasma que desceu ao 80º andar poderia ser mais forte do que Lita Yeon, que limpou tudo. Mas então houve um problema. Você desceu até o 80º andar, certo? E você era especialmente forte. Certo, muitas vezes fui negligente, por isso, mas eu era forte. O fantasma sorriu, faltando cautela a ponto de perder a vida nos andares inferiores, mas descer até aquele nível por si só provou sua força. Pensando objetivamente, você acha que poderia ter esclarecido? O fantasma concordou. Mas qual é o sentido disso? Limpar e sair daqui não é uma vitória. Não há razão para fazer isso sem realizar o desejo. Eu vejo. Foi confirmado. Limpar e conquistar o labirinto eram coisas completamente distintas. Qual é a diferença? Quer tenha sido uma reunião com o deus e os NPCs, a permissão do lojista ou mesmo a decisão do mago da masmorra, o conceito preciso ainda era difícil de entender. Mas havia um ser aqui que poderia fornecer uma resposta. Qual é a diferença entre limpar e conquistar? O fantasma hesitou. Então por que você não limpou? Você poderia simplesmente ter descido e testado. Bem, foi como uma espécie de intuição, revelação, algo assim. Tive a sensação de que não seria capaz de realizar meu desejo apenas descendo. Esses sentimentos intuitivos tendem a ser bastante precisos aqui, então investiguei-os um por um. Não havia como saber por enquanto. Ele estava planejando descer mais e descobrir com outros NPCs. Tarzan verificou a recompensa do 8º andar. A runa de Marnius. O efeito foi simples. Deu atributos às armas. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.